Quando alguém me diz que não gosta de ler, eu desafio essa pessoa. Não é que você não gosta de ler, é que você ainda não achou o seu gênero literário favorito. Então, se você quer colocar a leitura como algo no seu dia a dia, dentro da sua rotina, vem comigo que eu te ensino. Fala, girls! Eu sou a Crystal e sejam bem-vindas ao Crystal Coven. E hoje tô trazendo pra vocês o primeiro quadro aqui do canal, que é o Grimório Feminino, onde eu trago ótimas dicas pra vocês mulheres. E hoje focando num dos ramos que eu mais gosto, que é o ramo da leitura. E trazendo pra vocês dicas maravilhosas pra vocês não entrarem numa ressaca literária, pra vocês baterem suas metas mais rápido, que vocês não devem fazer pra bater essas metas de leitura mais rápido, e dicas extras pra vocês leitores, tanto os que estão começando agora, quanto os que já estão muito tempo, tanto aqui quanto lá no BookTok. Então, fiquem com as dicas! Começando com as estratégias para você bater as suas metas muito mais rápido, a primeira dica é você começar a organizar os seus livros dos menores para os maiores e começar a ler eles em ordem crescente. Por que isso vai te ajudar? Primeiro, porque você vai terminar de ler os seus livros menores muito mais rápido, então você já vai avançar muito na sua meta, quanto também porque você vai acostumar o seu cérebro a ler livros menores e aos poucos ir lendo livros maiores. Então, o seu cérebro ele vai começar com livros, por exemplo, ali de 100, 150 páginas, e ele vai falar, em 150 páginas eu tenho a conclusão do livro, consigo esperar por isso. E aí, aos poucos, você vai aumentando devagar ali a quantidade de páginas, e seu cérebro vai pensar, se eu esperar só mais um pouquinho, eu vou conseguir a recompensa que é você finalizar um livro. A segunda dica, ela segue a mesma linha de raciocínio, que é você acostumar o seu cérebro devagar a ler aquela quantidade de livros. E é você não iniciar a sua meta com sagas. Por quê? Algumas sagas, elas são muito cansativas. Por exemplo, eu com 14 anos abandonei a saga de A Rainha Vermelha porque eu não fazia ideia. Quando eu tava lendo o primeiro livro, foi uma amiga que me indicou e eu não fazia ideia de que eram mais livros. Se eu não me engano, são 6 livros ao todo, ou 7, por aí. E aí, quando eu terminei, eu tava sem respostas. E aí ela simplesmente vira pra mim e fala, mas é porque tem mais alguns livros. Quando eu vejo aquela quantia enorme, eu ainda tentei o segundo livro, mas eu acho que eu desisti dele no segundo mesmo, porque eu já não tava mais aguentando, mas eu ainda vou voltar pra Rainha Vermelha que eu quero ver o que vai acontecer. Então evitem sagas no início, porque elas podem acabar prejudicando a sua meta de leitura e acabar te deixando cansado e entrando numa ressaca literária. A terceira dica é você ler livros do gêneros que você já consome. Então, se você é uma pessoa que consome romance, comece com livros de romance. Se você é uma pessoa que gosta de terror, comece com livros de terror, porque isso é muito mais fácil de você querer ler o livro e de você gostar do que você está lendo, porque, aliás, a leitura, ela não é só maravilhosa, como ela também é um entretenimento. É pra você gostar do que você tá lendo. Depois que você estiver acostumado a ler, aí você pode partir para outros gêneros diversos. Agora, dicas do que você não deve fazer se você quer bater as suas metas ainda esse ano. Então, a gente já vai começar pela dica que é, pra mim, uma lei. Não desista do livro no início só porque ele não te pegou. Nem todos os livros são, por exemplo, como Verity, da Colleen Hoover, ele já chega com um acontecimento muito forte, então os leitores ficam muito presos porque ninguém estava esperando por aquilo logo na primeira frase do livro. Alguns livros eles são um pouco mais lentos ou eles escalonam devagar porque eles estão construindo ali um mistério. Então ele vai fazer você criar empatia pelo personagem. E isso leva um certo tempo, então você tem que ter paciência com o livro. Calma, lê mais ou menos ali por volta de uns 10 capítulos, aí você decide se você realmente quer desistir do livro. Apesar que eu não indicaria isso porque eu gosto de falar mal depois que eu leio, então geralmente eu leio todos por completo, mesmo que eu não goste tanto assim. A segunda dica é você não fazer metas que sejam irrealistas. Cada um tem uma realidade diferente, uma rotina diferente, então não faz sentido você ficar cobrando que você leia 40 livros no ano se você trabalha e estuda, tem filhos, então não faz sentido. Você tem que pegar leve consigo mesmo, porque a sua meta de leitura é para te incentivar a ler. Então, você não pode ficar extremamente frustrado porque você não bateu uma meta totalmente real que você fez na hora do uau, eu vou conseguir ler tudo isso, mas ela tem que ir de acordo com a sua realidade. Então, façam metas ali para quem tem uma vida muito corrida, uns 7 livros por ano,
E se você conseguir, assim, com muita força de vontade, encaixar essa meta, 12 livros no ano, pra mim, já é uma meta muito ótima pra quem tá começando. E a terceira dica, ela vai nessa mesma linha de raciocínio das metas, que é não leia rápido apenas para bater a meta. Porque a meta, ela é para te incentivar a ler mais. Mas se você tá lendo rápido, você não tá consumindo o que você tá lendo. Livros são entretenimento. Uma coisa é você fazer uma leitura dinâmica para um livro de uma prova. Outra coisa é você estar querendo ler mais para você ficar mais inteligente, aumentar seu repertório. E você ler rápido apenas para bater uma meta que talvez você não tenha feito de acordo com a sua rotina. Então, leia devagar, aprecie os livros que você está lendo, porque o importante de bater a meta é você ter lido e aproveitado todos aqueles livros que você teve ali. Mas o importante da meta é fazer você ler mais. Então, se você está lendo mais por conta da meta que você estabeleceu, ela já está funcionando. E agora, dicas para você não entrar numa ressaca literária. A primeira dica ela é muito simples. Você vai pegar os livros que você quer ler e você vai fazer uma lista da ordem que você quer ler eles. Então, por exemplo, como nas primeiras dicas ali do que você deve fazer para bater as suas metas, você vai organizar ali do menor para o maior, você vai escrever e fazer uma lista no seu celular, nas suas notas, que vai te ajudar muito a quando você terminar um livro, você não ficar perdida fazendo unidunité para escolher o próximo livro que você vai ler, porque você já vai ter ali a sua lista perfeita te esperando. E com essa lista você já vai cumprir o requisito da segunda dica, que é você terminar um livro, você vai ler no mínimo 3 capítulos do próximo. Por que isso ajuda você a não entrar numa ressaca literária? Porque às vezes o plot twist do último livro que você leu, ele foi tão grande que você quer ficar pensando muito sobre aquele livro e você não supera ele como se ele fosse um ex. Você tem que superar que aquele livro acabou, que aquele plot foi incrível, converse sobre ele, mas assim que você terminar, leia pelo menos os 3 capítulos do próximo livro da sua lista, porque isso vai fazer você já ter uma intimidade ali com o que está acontecendo no próximo livro, e talvez ele, nesses 3 capítulos, ele já crie uma curiosidade do que vai acontecer nos próximos, e isso vai te ajudar a não parar. E a terceira dica é você ter alguém para bater essa meta com você. Por que isso te ajuda? Pelo simples fato de que, se for um irmão, um namorado, enfim, vai fazer você competir contra essa pessoa para ver quem bate a meta mais rápido, mas você também vai ter um aliado para te incentivar nas ressacas literárias, porque às vezes é impossível de você escapar de uma, a continuar lendo. Então, ter uma pessoa que tá te incentivando, que tá do seu lado e que também tá tentando bater essa meta, talvez torne tudo mais leve para vocês dois. E para finalizar, as dicas extras do que você vai fazer para comprar livros por um preço muito mais em conta. Primeiro você vai pegar esses livros que você está namorando, fazer uma nota no seu celular e escrever o nome do livro e quanto ele custa normalmente. Por que isso vai te ajudar? Porque muitas empresas fazem aquele famoso metade do dobro, que é quando, antes das épocas de oferta, eles aumentam o preço desses livros e quando chega os dias de oferta, eles colocam simplesmente o preço normal. Então, para você não ser passado para trás, essa nota vai te ajudar bastante. E aí você vai ficar de olho nesses 3 eventos maravilhosos que tem, que todo leitor deveria saber. O primeiro deles é a Book Friday, que ela acontece na Amazon, que é simplesmente, se eu não me engano, mais ou menos uma semana ali, onde a Amazon ela faz ofertas de livros e os livros ficam simplesmente muito em conta. Eu já comprei muito livro na Book Friday. E, mano, é maravilhoso porque não é só um dia, são vários dias, o pessoal fica doido comprando, tanto que tem muito cupom, o pessoal tem grupo no Telegram avisando ali, ó, tá com promoção de tal livro, com tal cupom, é muito bom. Então participem também dos grupos de Telegram porque eles ajudam bastante. O segundo evento também é na Amazon, mas é só para membros Prime, mas às vezes você tem ali um amigo, uma pessoa que também é leitor, e que tem a Amazon Prime, então vocês podem comprar juntos, aí paga até um frete só, que é a Prime Day, onde tem ofertas em todos os itens da Amazon, mas também tem muitas ofertas legais de livro. E o terceiro evento é simplesmente a Bienal do Livro, que acontece de 2 em 2 anos aqui em São Paulo, mas também acontece no Rio de Janeiro. Então eles ficam intercalando um ano em São Paulo, um ano no Rio de Janeiro, um ano em São Paulo, um ano no Rio. E esse ano, em 2026, vai ser aqui em São Paulo e com certeza eu estou louca pra ir, porque foi na Bienal do Livro mesmo que eu comprei, se eu não me engano, esse livro, Uma Família Feliz, do Rafael Montes.
Eu posso estar falando besteira, eu não tenho certeza se foi esse que eu comprei, mas eu lembro que eu comprei um livro do Rafael Montes na Bienal do Livro e foi muito bom, gente. É um evento gigante, é um evento ótimo pra você que é leitor. Junta seus amigos e é um evento muito em conta. Ele não é um evento caro de você ir. E é muito divertido. Você passa o dia inteiro em um monte de estantes de livros que tem desde lançamentos até livros com um preço muito bom. E eu saí de lá, por exemplo, cheia de marca-página, que eles ficam ali distribuindo, e marca-página de uns livros que eu nem tenho, mas foi muito divertido. E também, pra vocês, fiquem espertos com esse negócio de querer a todo custo o livro físico, porque se você quer bater as suas metas, muitas vezes vocês vão precisar ler e-book. E nessas ofertas, por exemplo, da Prime Day e da Amazon na Book Friday, eles têm ofertas de e-book e às vezes vale muito a pena porque eu só bati minha meta no ano passado de 12 livros, que eu li 15, justamente por conta dos e-books, porque eles salvam muito a vida de quem tem uma vida corrida. Então, gente, essas são as dicas extras do vídeo de hoje. Um beijo pra vocês, se cuidem, deixe aqui nos comentários os livros que vocês estão lendo e se essas dicas ajudaram vocês. Tchau, tchau!